Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, escutaremos e lemos junto as leituras do Evangelho de São Mateus nos capítulos 23, no capítulo 24, no capítulo 25 e no capítulo 26. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Mateus 23. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Dirigindo-se, então, Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso, sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis mares e terras para fazer um prosélito e, quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada. Insensatos, cegos! Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada. Cegos! Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos! Filtrais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais por fora o copo e o prato e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpentes! Raça de víboras!
Como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas, persegui-los-eis de cidade em cidade. Para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mateus 24. O sinal do fim dos tempos. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes, vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, 9,27, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Então se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo. Ou, ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou, lá está ele em casa, não o creiais. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isto pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentes que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está próximo, à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se é um mau servo que imagina consigo: meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5, prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas, o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor,
Disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Veio, por fim, o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e, à minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Nu e me vestistes. Perguntar-lhe-ão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Era peregrino e não me acolhestes. Também estes me perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna. Mateus 26. A conspiração contra Jesus. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás. E deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam, sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isto, os discípulos disseram indignados, para que este desperdício? Poder-se-ia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes, por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. A conspiração.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante, procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. A ceia do Senhor. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo, é em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Jesus no Getsêmani. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então não pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Jesus é preso. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo.
O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar, é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus: então, para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e... Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas, que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Sim, além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela 2ª vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem, e, neste momento, cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes, e saindo, chorou amargamente. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 27 e no capítulo 28, e dando início às leituras do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Paz e bênçãos a todos.